Minhas amigas e meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Barcelos, como sabemos, é uma cidade pequena, mas tem belíssimos monumentos. Hoje vou falar da Igreja Matriz. A Igreja Matriz, como todos sabemos, pois fica na zona histórica, muito próxima do Pelourinho, muito próxima das ruínas do Palácio dos Condes de Barcelos e de certa forma, pois é talvez o monumento mais visitado pelos turistas que se aproximam de Barcelos. Por ali passam também todos os peregrinos a caminho de Santiago de Compostela e é precisamente ali próximo da Matriz que se encontra, portanto, aquele monumento que relata a famosa lenda do Galo de Barcelos. Esta igreja, como sabemos, historicamente é bastante antiga. Já no século XIII existia uma igreja no mesmo local, mas a igreja como a temos hoje praticamente foi restaurada, reestruturada no século XIV, concretamente a mando do terceiro conde de Barcelos, Pedro Afonso de Portugal. A Igreja Matriz de Santa Maria de Barcelos, também referida como Igreja Paroquial de Barcelos ou Colegiada de Barcelos, foi construída no século XIV em estilo gótico. A igreja encontra-se no centro histórico da cidade, próximo do Paço dos Condes de Barcelos e do Pelourinho de Barcelos. O edifício foi novamente reformulado por volta de 1460, quando era conde D. Afonso. Em 1464 foi instituída uma colegiada na igreja por D. Fernando, nono conde de Barcelos. Em 1495, o rei D. João II designou como prior da colegiada o sacerdote cristão novo Gil da Costa. No início do século XVI, a abside primitiva, de forma semicircular, foi reconstruída e a capela-mor passou a ter uma planta retangular. A abóbada, estrelada no interior, possui um bocete com a data de 1504 e o nome do prior Gil da Costa, que provavelmente custeou as obras da nova capela-mor. Ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, a igreja foi enriquecida com muitas capelas com retábulos em diversos estilos, além de monumentos funerários. Na primeira metade do século XVIII foi levantada a atual Torre Cineira, utilizando pedra extraída do vizinho Paço dos Condes de Barcelos, e a antiga rosácea gótica da fachada foi substituída por janelas retangulares. Grande parte do interior foi também, no início do século XVIII, revestido com painéis de azulejos brancos e azuis encomendados a oficinas lisboetas. Em 1727 foi instalado o órgão, construído por Frei Manuel de São Bento e com caixa de talha esculpida por Miguel Coelho. Em 1869, a colegiada de Barcelos foi extinta. Na primeira metade do século XX, a igreja passou por um grande restauro que tentou restituir parte da forma primitiva do edifício. As capelas da abside foram refeitas em estilo neogótico, o coro alto foi suprimido e o órgão foi movido para o lugar de um antigo altar. Na fachada principal foi construída uma rosácea neogótica sobre o portal, eliminando-se as janelas do século XVIII. A Matriz de Barcelos é um edifício do século XIV
de perfil arcaico, situado estilisticamente na transição entre o românico e o gótico. Em parte, isso se deve a que a igreja é o resultado de uma remodelação de um edifício anterior. O carácter de transição é observado, por exemplo, nos pesados contrafortes de tipo românico que ladeiam o corpo avançado da fachada que, à maneira de um alfiz, enquadra o portal. O portal não possui tímpano, uma característica gótica, mas os capiteis mostram uma mescla de motivos historiados românicos, aves bebendo de um vaso, animais ferozes a devorar outros personagens, com motivos vegetalistas, naturalistas, mais típico do gótico. As três capelas da cabeceira têm um aspecto exterior neogótico, resultado dos restauros do século XX. Um dos portais laterais com um nicho é de feição maneirista do século XVII. O interior é constituído por 3 naves, onde se destacam 14 painéis formados por diversos azulejos, azuis e brancos, setecentistas. Existiam mais painéis, mas foram retirados durante as remodelações efetuadas no início do século XX. Entre as imagens referem-se as de Nossa Senhora da Assunção, 2 imagens em que a mais recente data do século XVIII. Senhora da Franqueira, dos meados do século XV. Nesta imagem a Senhora tem ao colo um menino. Uma em pedra de Ansá do século XIV. Quando dizemos que esta igreja também é conhecida pela Igreja da Colegiada, chama-se assim porque designa um conjunto de dignidades instituídas numa igreja paroquial e que a tornavam semelhante ao cabido de uma sé catedral. Os seus dignatários eram conhecidos como raçoeiros porque recebiam parte da ração, isto é, das prebendas da igreja. E os párocos detinham o título de priores ou reitores das colegiadas. Foram geralmente fundadas na sequência da Reconquista Cristã. As mais antigas tinham o direito de se intitularem insígnias colegiadas, as que pertenciam ao padroado régio, insígnia e real colegiada. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado. Se gostaram, pois coloquem o vosso like, façam o vosso comentário, subscrevam o canal, porque eu por cá vou continuar a falar destas obras importantes do passado que engrandece a nossa cidade, o nosso concelho. Até à próxima, fiquem bem, um abraço.